Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos corações nesta noite. Que Deus vos abençoe nesta noite e vos guarde, vos livre de todo mal. Estou aqui mais uma vez para publicar esse vídeo aqui. Qual o segredo da página branca da Bíblia? Ou das páginas brancas, das páginas em branco da Bíblia? Você não sabia disso, né? Mas você vai saber. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais um vídeo que o Senhor nos dá, Senhor Jesus, ó Pai Santo, para louvar o teu nome, para esclarecer o teu povo, Senhor, porque só tu és digno de honra, de glória e de louvor, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos ajuda para a glória do teu nome, Senhor, estudando a tua palavra, em nome de Jesus. Então, irmãos, qual o segredo das páginas brancas da Bíblia? Vamos lá. Você já percebeu que entre o Antigo e o Novo Testamento existem páginas em branco? Já se perguntou por quê? As Bíblias mais antigas vinham com 4 páginas em branco. Silêncio. Essas páginas contam uma história. Falam que Deus ficou 400 anos em silêncio sem falar com Israel, sem profetas, sem nenhuma palavra inspirada. Por que Deus se calou? O que aconteceu? Esse período é chamado de período intertestamentário, ou seja, interbíblico. Deus parou de falar por causa da arrogância, da altivez, da rebeldia, idolatria do povo. Foi um período proposital onde Deus deixou que o homem vivesse por seus próprios esforços. Daniel. A atmosfera política, religiosa e social da Palestina mudou significativamente durante esse período. Muito do que aconteceu foi predito pelo profeta Daniel em Daniel 2, 7, 8 e 11. Israel estava sob o controle do Império Persa entre 532 e 332 a.C. Permitiram aos judeus praticarem sua religião, dando-lhes permissão para reconstruir e adorar no templo. Segundo as Crônicas 36, 22 e 3, Esdras 1, 1 e 4. Esse período inclui os últimos 100 anos do Antigo Testamento e mais ou menos os primeiros 100 anos do período intertestamentário. Esse tempo de paz e contentamento foi de calma, bem antes da tempestade. Alexandre o Grande derrotou Dário da Pérsia, introduzindo o reinado grego ao mundo. Exigiu que a cultura grega fosse promovida em todo o território conquistado. Os pergaminhos. Como resultado, o Antigo Testamento hebraico foi traduzido ao grego. Permitiu liberdade religiosa aos judeus, apesar de fortemente promover o estilo de vida grego. Isso não foi bom para Israel, já que a cultura grega era uma ameaça por ser muito humanística, mundana e que não agradava a Deus. Depois que Alexandre o Grande morreu, a Judéia foi reinada por uma série de sucessores, culminando com Antíoco
Epífano, ele fez muito mais do que apenas recusar a liberdade religiosa aos judeus. Aboliu a linha do sacerdócio e profanou o templo com animais impuros e um altar pagão. Eventualmente, a resistência judaica a Antíoco restaurou os sacerdotes, resgatou o templo. O período que seguiu, no entanto, foi de guerra e violência. Em mais ou menos 63 a.C., Pompeu de Roma conquistou a Palestina, colocando toda a Judéia sob o controle de César. Isso, eventualmente, fez com que o imperador romano e Senado fizessem de Herodes o rei da Judéia. As culturas romanas e grega e hebraica agora estavam misturadas na Judéia, com todas as 3 línguas sendo faladas. Surgiram importantes grupos políticos e religiosos: fariseus, saduceus, escribas, essênios, herodianos, zelotes, publicanos e samaritanos. Os fariseus adicionaram à lei de Moisés através da tradição oral, eventualmente considerando suas próprias leis. Os saduceus representavam os aristocratas e ricos. Tinham bastante poder através do sinédrio e rejeitavam todos os livros do Antigo Testamento, menos os de Moisés. Eram como uma sombra dos gregos, porque tinham grande admiração. Os escribas, após o exílio babilônico, deram origem às sinagogas. Preservaram a lei da qual eram mestres e doutores. Os essênios constituíam um grupo ou seita judaica ascética, seguiam fielmente o Velho Testamento. Os herodianos, o termo é relacionado ao rei Herodes e designa todos os personagens históricos que tinham laços consanguíneos com ele. Formavam uma seita para sustentar que o rei Herodes seria o Messias. Os zelotes. Os zelotes significam alguém que é ciumento em nome de Deus ou alguém que demonstra excesso de zelo. Sua origem está ligada ao movimento político judaico do século I, que procurava iniciar o povo a rebelar-se contra o Império Romano e expulsá-los pela força das armas, o que conduziu à primeira rebelião judaica. Os publicanos eram coletores de impostos nas províncias do Império Romano. Eram desprezados pelo povo porque muitos eram corruptos. Os samaritanos não é uma seita, mas sim uma classe aliada pelos judeus. Sua religião baseia-se no Pentateuco, tal como o judaísmo, porém rejeitam a importância religiosa de Jerusalém. Não possuem rabinos e não aceitam o Talmud dos judeus ortodoxos. Essa coleção de eventos que prepara o palco para o nascimento de Cristo teve uma grande influência no povo judeu. Os judeus e pagãos de outras nações estavam descontentes com a religião. Romanos e gregos se afastaram de suas mitologias em direção às escrituras, as quais podiam ser lidas em grego e latim. Os judeus, no entanto, estavam desanimados com a situação. Mais uma vez, eles foram conquistados, oprimidos e poluídos.
Malaquias, o último porta-voz do Messias. Malaquias. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Sua voz foi a última usada por Deus no cânon da antiga dispensação. Sua profecia termina com a promessa da vinda de Elias, uma referência a João Batista que exercia um ministério. Nós terminamos hoje, né, irmãos, o livro de Malaquias, semelhante ao de Elias. Deus encerra temporariamente suas atividades de revelação especial ao homem, deixando o mundo na expectativa do precursor do Messias. João Batista seria a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Isaías 40, verso 3. E aqui acaba, irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus, que possa ter sido muito bem inspirado e vocês possam aprender em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe nesta noite, aliás, nessa madrugada já, né? Em nome de Jesus. Fiquem na paz.